Bem-vindos ao Rádio Contos, um espaço de imaginação e cultura na sua rádio comunitária de Morro da Fumaça, com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc e da Prefeitura Municipal de Morro da Fumaça, através do Departamento de Cultura, uma realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. O labirinto de Cifer. A neblina pairava densa e misteriosa sobre o jardim. Cifer abriu os olhos lentamente, sentindo o frio da porcelana contra sua pele. Ele estava confuso. A última coisa de que se lembrava era estar na sala de aula, distraído, enquanto a professora explicava alguma coisa que ele não estava interessado em ouvir. Decidiu escapar da monotonia, sair escondido, e encontrou um lugar atrás da escola onde pudesse descansar. Mas agora estava ali, em um lugar que não fazia sentido. O jardim ao seu redor era vasto e surreal, repleto de flores e plantas que pareciam saídas de um sonho. Elas exalavam perfumes tão doces que quase pareciam enfeitiçá-lo. Cifer tentou se levantar, mas as pernas tremiam. À sua frente, uma enorme parede de grama escondia a visão do que parecia ser um labirinto. Ele olhou ao redor, procurando uma saída, mas tudo o que encontrou foi silêncio e a presença esmagadora daquela vegetação. Como eu vim parar aqui? Ele se perguntou, mas a resposta parecia tão distante quanto o céu acima. Não havia alternativa além de seguir em frente. Relutante, Cifer deu um passo em direção ao labirinto. Assim que cruzou a entrada, algo estranho aconteceu. Ele olhou para trás e percebeu que a entrada havia desaparecido, substituída por mais paredes de grama. Era como se o próprio labirinto estivesse vivo, brincando com sua percepção. A respiração de Cifer ficou pesada. Ele se sentia observado, como se algo escondido nos confins daquele lugar o estivesse vigiando. De repente, um som baixo e estrondoso ecoou pelos corredores do labirinto. Era como se algo pesado estivesse se movendo rapidamente, vindo em sua direção. O pânico tomou conta. Sem pensar, Cifer começou a correr, os pés martelando o chão de porcelana, enquanto o som ficava cada vez mais próximo. Ele não ousava olhar para trás, mas o ar ao seu redor parecia ficar mais denso, como se algo grande estivesse se aproximando. Depois de dobrar algumas esquinas, ele parou, tentando recuperar o fôlego. O silêncio voltou, mas não era reconfortante. Era o tipo de silêncio que anuncia o perigo iminente. Cifer decidiu olhar para trás, e naquele instante, algo surreal aconteceu. O labirinto mudou. As paredes se moveram como peças de um quebra-cabeça, reorganizando os caminhos e bloqueando qualquer tentativa de retorno. "Isso não é possível", murmurou, a voz tremendo. Mas não havia tempo para racionalizar. O som da criatura voltou, mais alto e mais próximo. Ele correu novamente, dessa vez mais rápido, como se sua vida dependesse disso, e talvez dependesse. No canto do olho, ele viu um vulto. Era uma criatura enorme, mas sua aparência era difícil de descrever. Era como se sua forma mudasse a cada segundo, um pesadelo ambulante que desafiava a lógica. A única constante eram seus olhos brilhantes, que pareciam perfurar a alma de Cifer. Correndo desesperadamente, Cifer começou a notar um padrão. Toda vez que ele olhava para trás, o labirinto mudava. Isso poderia ser sua ruína, mas também sua salvação. Talvez, apenas talvez, ele pudesse usar isso a seu favor. Respirando fundo, ele decidiu tentar algo arriscado. Em vez de correr em pânico, ele parou e fechou os olhos. Quando os abriu novamente, virou-se de propósito. E lá estava ela, a saída. Um grande arco coberto de flores brilhava à sua frente como uma promessa de liberdade. Sem hesitar, ele correu em direção à saída, ignorando os rugidos da criatura que o perseguia. Quando cruzou o arco, Cifer caiu de joelhos. Ele esperava encontrar algo diferente, talvez um mundo novo ou um desfecho trágico.
mas o que encontrou foi o jardim atrás da escola. O mesmo lugar onde ele havia se escondido mais cedo. Ele olhou em volta, confuso. O ar estava tranquilo, o céu claro. Tudo parecia normal, como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado. Cifer sabia que o que experimentou não era apenas um sonho ou uma ilusão. O labirinto, a criatura, o perigo, tudo era real. Ele sentia isso na pele, como uma cicatriz invisível deixada pelo medo. Passaram-se dias, mas Cifer não conseguia esquecer. Ele voltou ao jardim várias vezes, procurando qualquer sinal de que aquilo realmente aconteceu. No entanto, tudo parecia comum, como se o labirinto nunca tivesse existido. Mas no fundo de sua mente, uma sensação persistia. Ele sabia que aquilo não havia acabado. O monstro ainda estava lá, em algum lugar, esperando. Cifer não sabia quando, mas tinha certeza de que seria chamado de volta àquele lugar. O labirinto não era apenas uma construção física, era um portal para algo muito maior, algo que ele mal podia compreender. Os dias se tornaram semanas, e as semanas se tornaram meses. Cifer tentou seguir sua vida, mas sempre havia aquela sensação de que algo estava espreitando, observando das sombras. Ele começou a ter sonhos recorrentes com o labirinto e a criatura, como se fossem memórias de um futuro inevitável. Uma noite, enquanto dormia, ele ouviu um som familiar. Era o mesmo som estrondoso que ouvirá no labirinto. Ele acordou em um sobressalto, o coração disparado. Olhou ao redor, mas estava sozinho em seu quarto. Ainda assim, não conseguiu voltar a dormir. Cifer sabia que era apenas uma questão de tempo. O labirinto o chamaria novamente, e ele teria que enfrentar a criatura mais uma vez. Mas da próxima vez, ele estaria preparado. Enquanto o mundo ao seu redor continuava, Cifer carregava um segredo que ninguém mais podia entender. Ele era um sobrevivente de algo extraordinário, algo que desafiava as leis da realidade. E embora soubesse do perigo que o esperava, também sabia que essa experiência o havia transformado. O labirinto não era apenas um lugar de terror, era um teste. E da próxima vez que ele entrasse, Cifer sabia que estaria pronto para enfrentá-lo. Fim. Conto baseado na obra escolar de Emanuele dos Santos Ferreira, originalmente intitulada O Labirinto. A peça original foi produzida para a aula da disciplina de língua portuguesa, com os alunos do 8º ano da professora Neuza de Medeiros Almeida Sartor, da Escola Princesa Isabel de Morro da Fumaça. Você acompanhou mais um conto no projeto Rádio Contos, uma iniciativa da Rádio Comunitária de Morro da Fumaça, com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc e da Prefeitura Municipal de Morro da Fumaça, através do Departamento de Cultura, uma realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Brasil, União e Reconstrução. Até a próxima história!